Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, te convidamos a acompanhar conosco o finalzinho da leitura do profeta Jeremias que nós estamos fazendo ao longo dessas últimas semanas. Hoje nós queremos meditar com você com a leitura de Jeremias, capítulo 49, quando o profeta entrega da parte do Senhor, escreve essas profecias para o povo de Amon e para o povo de Edom. Dois povos entre aqueles que ali ao redor de Israel se orgulhavam e viviam da sua própria maneira o que eles achavam que era certo, distante dos caminhos do Senhor, inclusive sendo inimigos do povo de Deus e trabalhando contra os propósitos do Senhor na terra. No caso de Amon, nós vamos ver que o profeta Jeremias entrega uma mensagem contra o orgulho que Amon tinha baseado nas suas próprias riquezas. E no caso de Edom, ele vai criticar ou ele vai profetizar contra o orgulho que Edom tinha baseado na sua própria sabedoria ou no seu próprio conhecimento. E assim nós vamos ver como a palavra de Deus nos convida a colocar a nossa confiança, a nossa prioridade naquilo que agrada ao Senhor, naquilo que é agenda e prioridades do Espírito Santo para nós e não nos nossos relacionamentos ou na nossa riqueza ou no nosso próprio conhecimento. Deus é aquele que é fiel para cumprir para conosco as suas boas promessas. Ele é aquele que tem bons planos para nos prosperar e nos dar um futuro, como o próprio profeta Jeremias já havia dito antes, mas para isso é necessário nós abrirmos mão de todo orgulho, seja o que for, para nós confiarmos e obedecermos apenas o Senhor, porque Ele tem o melhor para nós e para as nossas famílias. Então eu e a Rafa queremos compartilhar com você esse texto bíblico, Jeremias, capítulo 49. Vamos pedir ao Espírito Santo o entendimento, vamos fazer essa leitura e ao final da leitura queremos também orar pela sua família e por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Sim, vamos orar então. Nós ficamos alguns dias off, que nós tiramos alguns dias de férias com a nossa família. Sentimos falta de vocês, de estarmos aqui, mas foi muito bom, né, meu amor? Graças foi um tempo a de Deus. descanso, de renovo, que é tão importante para nós estarmos continuando as nossas atividades, fazendo tudo como se fosse para o Senhor. Todo o nosso trabalho, tudo que nós fazemos não para homens, mas para o Senhor. Mas quando nós tiramos um descanso, um tempo, como nós desconectamos de todas as coisas, é tão bom para renovar as nossas forças e nos dar mais força para irmos além, irmos mais. Então, Deus abençoe esse retorno nosso, que nós possamos iniciar essa semana juntos e vamos finalizar fortes, porque vai chegar agora vários juízos do Senhor, Deus dando essas palavras de condenação e juízo para essas nações que estavam, como o Tiago disse, orgulhosas pela sua força, por tudo que eles tinham. Mas então, que nós possamos continuar firmes recebendo e avaliando o nosso coração. Como tem estado o nosso coração? Nós temos encontrado orgulho nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes? Porque na palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. Então, que nós possamos analisar a nossa vida enquanto nós vamos ver o que Deus fala a respeito de cada uma dessas nações. Então, vamos orar pedindo ao Senhor para falar conosco. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado por essa nossa nova semana que nós iniciamos aqui, que nós queremos apresentar a Ti. Apresentar as nossas vidas, a nossa família e pedir, Pai, fale conosco, se revele a nós a cada dia que nós estaremos lendo essas palavras que aparentemente são duras, mas são parte do amor, do juízo e de quem o Senhor é, um Deus justo e que vê todas as coisas. Nós apresentamos a Ti esse dia, essa manhã e toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, acompanhe conosco a leitura de Jeremias 49. Acerca dos amonitas, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Por que seu povo vive na cidade de Gade? Porque, portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra Rabá dos amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas, e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Lamente-se, ó Esbom, pois Ai está destruída. Gritem, ó moradores de Rabá, ponham vestes de lamento e chorem. Corram para onde der, pois Moloque irá para o exílio, como seus sacerdotes
e os seus oficiais. Por que você se orgulha dos seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó filha infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Farei com que você tenha pavor de tudo que está à sua volta, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e ninguém conseguirá reunir os fugitivos. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. É interessante que cada uma dessas profecias no final do profeta Jeremias declara juízo sobre aqueles povos que se opuseram aos propósitos de Deus na terra, mas no final, depois de um longo juízo, o Senhor declara, geralmente 1 ou 2 versos, que haveria esperança, haveria ainda restauração para um remanescente. Isso nos dá a entender que existem no meio de um povo orgulhoso, de um povo rebelde contra o Senhor, sempre aqueles de coração humilde que estão confiando em Deus, que apesar de viver no meio daquele povo, não têm o mesmo coração, as mesmas práticas ou as mesmas crenças daquele povo. Então nós entendemos que para aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, sempre haverá livramento e restauração, como essas profecias declaram. Tanto Amon quanto Edom eram os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E esses descendentes de Ló deram origem a 2 povos, os amonitas e os edomitas, que foram sempre hostis ao povo de Israel, praticando feitiçaria, idolatria e toda prática que desagrada ao Senhor. Eles inclusive se colocaram em vários momentos das Escrituras, nós lemos na história de Israel, como inimigos do povo de Deus, se opondo ao propósito de Deus. Então o Senhor promete para Amon, e agora vamos ler para Edom, juízo, mas também diz que no final haveria para eles restauração e esperança. Verso 7. Mensagem acerca de Edom. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos. Será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Voltem-se e fujam, escondam-se em cavernas profundas, vocês que moram em Dedã, pois trarei a ruína sobre Esaú na hora em que eu os castigar. Se os que colhem uvas viessem até vocês, não deixariam eles apenas umas poucas uvas? Se os ladrões viessem durante a noite, não roubariam apenas o quanto desejassem? Mas eu despi Esaú e descobri os seus esconderijos, para que ele não mais se esconda. Os seus filhos, parentes e vizinhos foram destruídos. Ninguém restou para dizer: deixe os seus órfãos, eu protegerei a vida deles. As suas viúvas também podem confiar em mim. Verso 12. Assim diz o Senhor: se aqueles para quem o cálice não estava reservado tiveram que bebê-lo, por que você deveria ficar impune? Você não ficará sem castigo, mas irá bebê-lo. Eu juro por mim mesmo, declara o Senhor, que Bosra ficará em ruínas e desolada. Ela se tornará objeto de afronta e de maldição, e todas as suas cidades serão ruínas para sempre. Ouvi uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer: reúnam-se para atacar Edom. Preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho do coração o enganaram. E a você que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas. Ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, declara o Senhor: ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei Edom, pondo fora de sua terra.
Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E o que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra Edom, o que preparou contra os habitantes de Temã. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficaram devastadas por causa deles. Ao som de sua queda, a terra tremerá, o grito deles ressoará até o mar vermelho. Vejam, uma águia subindo e planando, estende as asas sobre Borza. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como de uma mulher que está dando à luz. Sim, os edomitas eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Na verdade, eu não me lembro se eu mencionei Edom ou se eu mencionei Moabe, mas os descendentes de Ló eram os moabitas, sobre quem nós lemos na última leitura, no último devocional, e os amonitas. Os descendentes de Ló eram os moabitas e os amonitas, contra quem Jeremias profetizou. E essa palavra contra os edomitas eram sobre os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, que também desprezou a sua primogenitura e cujos descendentes também foram hostis ao povo de Israel, os descendentes de Jacó. O Senhor diz que eles seriam julgados e não haveria conselho, não haveria sabedoria que poderia contra o juízo do Senhor que os esperava. Agora, para concluirmos esse capítulo, há também uma mensagem acerca de Damasco. No verso 23 diz assim: acerca de Damasco, Amate e Arpade estão atônitas, pois ouviram más notícias, estão desencorajadas, perturbadas como o mar agitado. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade da alegria. Por isso os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. E mensagem acerca de Quedar e de Azor. Acerca de Quedar e os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, derrotou. Assim diz o Senhor: preparem-se, ataquem Quedar e destruam o povo do Oriente. Tomem as suas tendas e os seus rebanhos, suas cortinas, como todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles, há terror por todos os lados. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas, vocês habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Preparem-se e ataquem uma nação que vive tranquila e confiante, declara o Senhor. Uma nação que não tem portas nem trancas e que vive sozinha. Seus camelos se tornarão despojo e suas grandes manadas espólio. Espalharei ao vento aqueles que rapam a cabeça, e de todos os lados trarei a sua ruína, declara o Senhor. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Mensagem acerca de Elão. Esta é a palavra do Senhor, que veio ao profeta Jeremias acerca de Elão, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base de seu poder. Farei com que os 4 ventos, que vêm dos 4 cantos do céu, soprem contra Elão. Eu os dispersarei aos 4 ventos, e não haverá nenhuma nação para onde não sejam levados os exilados de Elão. Farei com que Elão trema diante dos seus inimigos, diante daqueles que desejam tirar-lhe a vida. Trarei a desgraça sobre eles, a minha ira ardente, declara o Senhor. Farei com que a espada os persiga até que os tenha eliminado. Porei meu trono em Elão e destruirei seu rei e seus líderes, declara o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. Então, nesse final
leitura do livro de Jeremias, nós vemos várias profecias contra povos que viviam ao redor de Israel e de Judá, e o Senhor disse que executaria juízo contra eles por causa da atitude deles rebelde contra o Senhor, o orgulho de seu coração e a insubmissão, o desejo deles contrário à obediência ao Senhor. Mas para cada um desses povos o Senhor promete, ou para a maioria deles, que haveria restauração, haveria esperança. Amém. Os nossos corações sejam como esse remanescente, esse pequeno grupo que confia no Senhor, que espera no Senhor e dele recebe restauração, graça para prosperarmos com a nossa família. Ainda que seja a partir do pouco, a partir do simples que somos, que nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor, não em nenhum orgulho da nossa parte, não em nenhuma capacidade nossa, mas a cada dia nos humilharmos, nos rendermos diante do Senhor para vivermos os propósitos que Ele tem para nós e para as nossas famílias. Eu e Rafa queremos orar por você, pela sua família, por essa nova semana que está se iniciando, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Orar para a gente, por favor? Sim, vamos orar Vamos então. orar Vamos juntos. colocar as nossas vidas, nossos corações, nossos pensamentos, tudo aquilo. Eu gostaria hoje que talvez você pensasse se há algo na sua vida que você vê que você tem orgulho, que você talvez olhe, se compare, que muitas vezes a comparação, achar que você é superior em alguma área da sua vida, isso traz orgulho. E talvez se você se comparar e você se achar que você é inferior, isso traz você pensar menos de si mesmo. Deus nos fez de uma forma tão linda, maravilhosa, com dons e talentos, cada um de nós diferentes. Quem nos conhece de mais próximo sabe quanto eu e o Thiago, nós nos damos tão bem, mas nós somos diferentes, as nossas personalidades, a nossa forma de olhar as coisas são diferentes. Então você é diferente talvez de uma pessoa que você possa estar se comparando, mas juntos nós podemos ser melhores. Quando nós unimos nossas forças, nossos dons, os nossos talentos, nós podemos fortalecer uns aos outros. Então que nós possamos sondar o nosso coração, pedir para Deus sondar e revelar a nós o que nós precisamos talvez deixar, porque nós não queremos que tudo aquilo que é o nosso orgulho, que possa ser de orgulho na nossa vida, Deus tenha que trazer um juízo sobre nós, mas nós queremos desfrutar da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Então vamos orar. Pai, muito obrigada por esse novo dia. Obrigada, Pai, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Pai, que os teus planos para nós são planos, Pai, de paz, de nos prosperar, de nos dar, Pai, um futuro. E o Senhor, Pai, cuida de cada um de nós. Então eu peço que hoje, nessa manhã, o Senhor esteja sondando, Pai, primeiramente o meu coração, sondando o coração da nossa família. Sim, e sondando o coração de cada pessoa que se reúne aqui a nós. Pai, veja se há em nós algum caminho mau, veja se há em nós, Pai, orgulho, vaidade, se nós estamos olhando, Pai, para as coisas talvez que nós temos conquistado ou feito, ou com orgulho, mas que nós possamos saber que tudo vem de Ti, que tudo, Pai, que todas as bênçãos que o Senhor tem sobre a vida de cada um aqui representado é poder do Senhor. Sim. Então eu peço o teu cuidado, a tua bênção, a tua proteção sobre cada família aqui representada, sobre cada coração aqui representado, que nós possamos, cada um de nós, viver a plenitude que há no Senhor. Amém, viver, Pai, a vida e a vida abundante que só o Senhor tem para nós. Não olhando para nós mesmos, seja para as nossas forças ou para as nossas fraquezas, mas olhando para o Senhor, que é forte, poderoso e aquele que nos guia, Pai, pelos caminhos do Senhor, que são caminhos retos, caminhos elevados, que só o Senhor tem para nós. Então repreende, Pai, todo orgulho, toda vaidade e que nós possamos, Pai, receber da humildade do Senhor, que nós possamos receber das forças que vêm de Ti, do renovo que vem de Ti, de quem o Senhor é em nossas vidas. Nós entregamos, Pai, a nossa vida, o nosso coração, tudo que nós somos, Pai, diante de Ti pedimos. Ajuda-nos a viver a vida que o Senhor tem para nós e a nossa família. É isso que nós te pedimos e colocamos diante de Ti, Pai, no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. Assim seja, que Deus abençoe muito a sua família nessa nova semana que iniciamos. Acompanhe conosco, te convidamos amanhã e depois, nesses próximos dias, vamos estar concluindo a leitura de Jeremias e em seguida vamos ler outro livro escrito pelo profeta Jeremias, que é o livro de Lamentações. O livro de Lamentações é um lamento em que o profeta nos inspira, nos ensina como podemos sermos, na nossa sinceridade, expressar diante de Deus
nossa angústia, nos momentos de dificuldade, o nosso choro e clamar ao Senhor na certeza de que Ele é aquele que cuida de nós, que traz o conforto, o consolo que somente o Espírito Santo pode nos oferecer. Então, nessa semana que está iniciando, nós planejamos concluir a leitura do livro de Jeremias e também fazemos a leitura de Lamentações e te convidamos a acompanhar conosco. Deus abençoe muito a sua casa, nós amamos vocês. Um abração. E não deixe de compartilhar esse vídeo, essa mensagem com aqueles que vêm ao seu coração, que você sabe também que vai ser abençoado. Amamos vocês e uma semana muito, muito, muito abençoada.